Está no ar o programa Voz do Artista. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma entrevista. Com um currículo impressionante, nosso entrevistado de hoje esbanja talento e simpatia por onde passa. Recebam com muito carinho o músico e professor Felipe Vieira. Felipe, seja muito bem-vindo ao programa Voz do Artista. Obrigado, Jennifer. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui no programa Voz do Artista. Gostaríamos de saber qual foi a sua maior influência e como a música entrou em sua vida. Eu sempre tive a música muito disponível em casa, né? Então, meus pais são musicistas amadores e também aprendi muito na igreja, né? Então, o início da minha jornada musical e das influências até, né, na verdade, estiveram ali na igreja. Então, fazendo parte de grupos de louvor e também sempre em casa, escutando meus pais tocarem, cantarem. Então, acaba sendo natural que eu seguisse esse trajeto. Como minha vida ela gira em torno de dois eixos da música, né? Um da música popular propriamente dita, assim, e outro da música de concerto, eu sempre tive... posso citar duas influências importantes, né, que me lembram, assim. Uma é um guitarrista de uma banda chamada Extreme, Nuno Bittencourt, que foi uma influência bastante importante para mim, porque eu ganhei o CD dele quando era criança, e também de um outro violonista, que daí já vai mais para o violão brasileiro mais clássico, que é o Paulinho Nogueira, que foi outro presente que eu ganhei, que foi um vídeo do Paulinho Nogueira tocando, e aquilo para mim foi revolucionário, e aí eu quis continuar os estudos, porque eu tinha essas referências no meu ouvido, né? Qual a sua formação e quando decidiu se dedicar a essa carreira? A minha formação, na verdade, ela vai por dois caminhos, né? Um da música popular e outro na música de concerto. Eu sou doutor em música pela Universidade de São Paulo, sou mestre em práticas interpretativas pela Universidade Federal do Paraná e bacharel em violão clássico pela Escola de Música e Belas Artes do Paraná. Mas antes disso mesmo, eu já fazia o conservatório, eu estudo música desde criança, então eu sou formado pelo Conservatório de Música Popular Brasileira, aqui de Curitiba, estudei todo o curso de guitarra e teoria, então ali já aos 14, 15 anos, quando eu já estava nessa trajetória, eu já tinha seguido, eu já tinha decidido fazer a carreira, ou pelo menos ir para os estudos musicais, né? Então foi uma decisão até bastante cedo. E depois, já na faculdade, eu tive a decisão de seguir uma carreira acadêmica, não só artística, mas também acadêmica. Agora queremos saber mais sobre a sua trajetória artística e qual foi o trabalho mais significativo até hoje. Então, como eu enfatizei aí em alguns momentos antes também, eu sempre tive essas duas trajetórias, né, na música popular, ou seja, né, com a guitarra, e na música de concerto, com o violão clássico, né. Então, dois momentos importantes, um na guitarra, quando eu ainda tocava bastante com as bandas de rock, eu toquei num dos eventos mais importantes dos Estados Unidos, chamado Cornerstone Festival, em Chicago, e ali foi bastante interessante, várias bandas conhecidas, aqui poderia ficar horas citando, bandas lá nos Estados Unidos, e também daí no violão clássico, na música de concerto, quando eu toquei com a orquestra da TV Cultura, no programa Prelúdio, né, que foi transmitido pela TV Cultura em 2009, e quem estava regendo era o maestro Júlio Medaglia, bastante importante tanto para a música de concerto, ele é uma referência tanto para a música de concerto, mas também pela atuação dele na Tropicália, naquela época da Bossa Nova. Então são dois momentos, né, da minha carreira que eu acho que são bastante importantes e foram mais ou menos simultâneos, assim. Conta pra gente, enquanto professor, de que forma você incentiva os seus alunos? Bom, a primeira ideia de trabalhar com os alunos, com a docência, né, com o ensino, é a gente desmistificar uma coisa que é bastante corrente no cotidiano, que é a ideia do dom, né, do talento. Então, assim, a gente desmistifica isso e quebra isso na sala. A primeira coisa, as pessoas não nascem necessariamente com um dom, elas são apresentadas aquela habilidade que elas querem aprender. Então, ali na turma, a gente tenta colocar para eles que todos são iguais, ou seja, todos têm a oportunidade de desenvolver as habilidades musicais.
Só que cada uma desenvolve no seu próprio tempo. Então, talvez o maior incentivo que eu faço para os meus alunos é exatamente isso. É falar que todos podem desenvolver a habilidade musical até onde eles quiserem, só que cada um tem o seu próprio tempo. Mas ali todos conseguem desenvolver qualquer habilidade musical. Tá? Isso é uma ideia que eu tenho para mim e eu tento passar isso para os alunos. Quais as situações mais curiosas e até mesmo engraçadas que você vivenciou em sua carreira? Na verdade, foi aprender das necessidades básicas quais eram mais importantes para mim, ou dormir ou comer. A gente fez numa época que eu tocava numa banda de rock, fiz uma viagem para Franca, São Paulo, e nós fomos de carro, né? Não tinha na época, não tinha muita ideia do avião, assim, muito acessível, e a gente foi de carro. E nós tínhamos, a nossa formação eram 5 pessoas. A gente foi com um colega, a gente não tinha carteira na época ainda, era muito jovem, e esse amigo nosso foi dirigindo um carro, um Monza, antigo. E esse carro que ele falou que tinha acabado ele era mecânico e tinha acabado de fazer o motor. O carro quebrou 2 vezes no meio do caminho, no caminho para São Paulo. Nós demoramos 2 dias e chegamos, assim, a 10 minutos de começar o show, a gente chegou e a gente fez o show, eu nem lembro, porque eu estava dormindo, basicamente, e depois eles levaram a gente para comer e para dormir, né, onde a gente ia pousar, a gente ia dormir. Eu, na verdade, já fazia um dia que a gente não comia nada, mas eu preferi dormir do que comer. Então, assim, foi uma situação daquelas que hoje a gente dá risada, mas no dia a gente ficou 2 dias tentando chegar de Curitiba para Franca, São Paulo, que é um trajeto muito curto, inclusive. Então, acho que esses perrengues de estrada que é a nossa maior memória. Se pudesse voltar no tempo, qual momento histórico você gostaria de ter presenciado e por quê? Acho que um evento histórico importante que eu gostaria de ter presenciado é o Woodstock de 1968 e ter visto o show do Jimi Hendrix. Eu acho que o Woodstock ele tem uma questão assim não só musical tão importante, mas também quanto revolucionária, né? Então ali é um divisor de águas e foi um ano, talvez um ano que nunca acabou, né? Felipe, parabéns pelo seu trabalho e muito obrigada por compartilhar um pouco da sua história e talento conosco hoje. Obrigado, Jennifer. Eu que agradeço pelo convite e parabéns pelo canal. Agradecemos ao nosso grande parceiro Nino Alves Cabeleireiros pelo look de hoje. Um beijo cult e até o próximo vídeo.